dia, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Peço a todos, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, lá no livro de Salmos, né? Eu estou devendo isso para algumas pessoas, que nós começamos, né, gente? Primeira vez que eu comecei a fazer live, eu comecei lá no Salmo 20, nós fomos meditando. Depois o Senhor colocou muitas palavras também, né, da volta de Jesus. Eu falei muito sobre a volta de Jesus no livro de Apocalipse, no livro das cartas, né, de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro. Enfim, gente, eu preguei muitas palavras aqui, né, nas lives. Mas hoje eu quero estar falando, né? Eu tô tirando um tempo para estar falando também do salmista Davi, né? Terminar o livro de Salmos. E a gente já tá bem lá na frente, né? Nós já estamos lá no Salmo 122, né? Para a glória de Deus. Uma das últimas lives que eu fiz, eu falei dos Salmos 121, né? E hoje eu vou falar dos Salmos 122, tá bom? E eu peço a todos, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Antes disso, né? Vamos orar para estar iniciando essa live, tá bom? Falando de Davi, falando da palavra de Deus, né? Que bom, Gelson. Que bom, bom dia. Eu tô bem, graças a Deus. E você, como que você está? Que bom que você gosta, viu? Que bom que você ama a palavra de Deus, né? Isso é bom. Isso é bom. Glória a Deus por isso, né? Então vamos lá, gente. Orar, né? Para estar iniciando esta live, tá bom? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu bendigo o teu nome, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Eu te peço perdão, Deus, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Eu te peço ajuda, eu te peço força. Deus, em nome de Jesus, ajuda a falar da tua palavra. Ajuda, Deus, a pregar o evangelho. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que nessa manhã, Deus, corações venham ouvir a tua voz e ser despertados por ti, Deus. Oh, Pai, que da mesma forma que o Senhor trabalhou na vida de Davi, Deus, trazendo ele de volta para a tua presença, trazendo ele de novo, Deus, para a presença do Senhor. Traga corações hoje também, Deus, nessa manhã, para a tua presença de novo. Traga corações de volta, Deus, para a tua presença. Essa é a minha oração a ti, Deus, crendo que o Senhor pode fazer coisas grandes, crendo que o Senhor pode fazer coisas milagrosas, coisas que a gente nem imagina, nem passa na nossa mente, mas que o Senhor pode fazer, Deus, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a tua palavra diz, Pai, que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, ou tem de ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Oh, Pai querido, Pai amado, que o teu ânimo venha sobre nós nessa manhã, que o teu ânimo, Deus, venha sobre as suas vidas na terra, pessoas na terra, homens e mulheres de Deus, que precisa do teu ânimo, precisa da tua ajuda, precisa do teu consolo, precisa do teu amparo, precisa, Pai, de ser liberta, Deus, de tanto aquilo que aprisiona. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. E nesta manhã, Deus, eu quero te agradecer, Deus, pelo fôlego de vida, pelo fôlego, Pai, que é, Pai, dado por ti, desde o livro lá de Gênesis, que o Senhor soprou sobre as nossas narinas, o fôlego de vida. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida. Muito obrigada, Jesus, pelo fôlego
de vida, de estar respirando, de estar de pé, para a honra e a glória do teu nome. Para a honra e a glória do teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Obrigada, viu, a Milton, Wesley, né? Sebastião. Enfim, muito obrigada por estar curtindo a live. Deus abençoe vocês. Tá bom, meus irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus lá no livro de Salmos. Eu tô devendo, né, algumas pessoas a continuação do livro de Salmos, né? Falar sobre Davi, falar sobre aquilo que Deus fez na vida de Davi. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu tenho feito live 3 horas da tarde falando, né, sobre a volta de Jesus. Mas eu também tô arrumando, né, tempo para estar fazendo live também, para estar trazendo o livro de Salmos, que é um dos comecinhos das lives, né? Nós começou fazendo, lendo, né, desde do Salmo 20, e hoje nós já estamos no Salmo 122, tá bom? Então vamos lá, gente, para a palavra de Deus. Salmos 122. Eu vou até escrever aqui, né, que tem alguém que entra e fica perguntando aonde que tá lendo, né? Salmo 122. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Então vamos ler, ó. O título é o seguinte, ó. Oração para que a paz de Jerusalém continue. Para quem não sabe também, né, gente, Deus fala muito na tua palavra pra gente orar por Israel, né? Ou melhor dizendo, pra gente orar por Jerusalém, que a gente seria abençoados. Por que Jerusalém, né? Israel, o povo de Israel é abençoado por Deus, é chamado, né, os filhos de Deus, porque Deus escolheu aquele povo, né? Deus tem um mistério ali com aquele povo. Eu não sei o porquê, gente. Eu não sei qual é esse mistério, por que Deus defende, por que Deus livra, né? Quantas vezes ataques ali, né, de guerras, pessoas que se levantam para matar ali, né, eles sempre de pé. É uma cidade pequena, é uma cidade de minoria, né? Digamos assim, com cidade que muitas das vezes levanta contra eles, né? Nações que levantam contra eles, mas eles sempre ganham. Eles ganham não é com a força do seu braço, mas eles ganham com a força do braço do Senhor, tá bom? É Deus que ajuda eles, é Deus que livra eles, é Deus que sustenta aquele povo, né? Então vamos lá, ó. Salmo 122, né? Que vai dizer assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Até aqui, né, gente? Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Então vamos lá, gente. Algumas pessoas fazem umas perguntas que não tem nada a ver com a live, né? Não tem nada a ver com a live. Deus é o único que Ele mesmo diz na tua palavra que é dar a glória a Ele.
Não tem outro ser maior do que Deus. Deus é o maior de todos. Ele existiu primeiro do que todos. Ele já existia antes da criação do mundo, antes de criar a terra, né? Os céus, tudo que há, e até mesmo o Adão, a Eva, né? Os seres humanos da face da terra. Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Amém, meu irmão? Então vamos lá meditar no Salmo 122. Estamos fazendo menção do Salmo 122, tá bom? Então vamos lá. Aqui Davi está dizendo assim, ó: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu quero te dar um conselho, né? Um despertamento da parte de Deus, um alerta da parte de Deus. Talvez você se encontre desanimado, desanimada para ir na igreja, né? Quantas pessoas que foi decepcionado, né? Com algumas igrejas, né? Com irmãos, irmãs, líderes, né? Pastores, enfim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Davi, ele tinha alegria quando ele ia na casa de Deus. Davi, ele tinha alegria quando alguém chamava ele para a casa de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Talvez você que está aqui era alegre quando falava para ir para a igreja. Era alegre quando alguém te chamava para ir para a casa do Senhor, né? Mas hoje você se encontra desanimado, desanimada. Eu quero te dar um conselho da parte de Deus. Você precisa buscar essa alegria de novo. Você precisa buscar essa alegria de novo, de voltar aí à casa do Senhor. Ah, Ana, mas toda igreja é atrapalhada, toda igreja tem picuinha, toda igreja tem dissensões, toda igreja tem um líder que quer aparecer mais do que o outro. Deixa eu te dizer uma coisa: não existe igreja perfeita, nunca existiu na face da terra. Essa igreja perfeita que você procura só vai existir naquele grande dia, né? Que é o que eu mais prego aqui, da volta de Jesus, é onde o Senhor Jesus vai escolher pessoas, né? Vai arrebatar pessoas escolhidos e escolhidas dele para ter uma igreja perfeita, que é lá no novo céu e na nova terra, mais conhecida como a Nova Jerusalém. Se você for entrar depois, né, 3 horas da tarde, se Deus me ajudar eu fazer essa live, eu vou falar sobre a Nova Jerusalém, que está lá no livro de Apocalipse 22 ou 21, se eu não me engano. E você vai entender o que é Nova Jerusalém. Mas hoje eu quero pregar os Salmos 122. E aí Davi estava falando com o Senhor, né? Com o povo do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que está dizendo aqui, gente? Davi ficou alegre quando alguém chamou ele para a casa de Deus. Talvez você que está aqui não tenha alegria mais de ir na casa de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: busque isso no Senhor novamente. Busque isso no Senhor de novo. Eu sei que todas as igrejas têm problemas. As igrejas têm imperfeições, seres humanos imperfeitos trabalham naquele lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que existe uma diferença da igreja de 4 paredes, né? Que eu falo sempre com vocês que igreja não é a parede, 4 paredes, né? Uma estrutura que o homem levanta, mas a igreja dentro da palavra sou eu, é você, são pessoas unidas para falar do mesmo Deus, para adorar o mesmo Deus, para glorificar, dar a glória ao mesmo Deus. Isso é igreja, isso é ser igreja. E Davi está dizendo aqui, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor teu Deus. Davi, gente, passou por muitas tribulações, muitas situações na vida dele, a qual ele teve vários momentos difíceis, né? Se hoje a gente aprofundar na Bíblia, se a gente aprofundar, escavar tudo que ela pode nos oferecer de conhecimento, você vai ver o tanto que Davi sofreu com depressão, com ansiedade, com crise de pânico. Hoje tudo tem nome, né? As tribulações da vida, os levantes do inimigo, o inimigo das nossas almas que nos ataca, hoje tem nome, né? Hoje é tudo que é tipo de doença, hoje é tudo que é tipo de problemas, né?
Enfim, gente, é muitos nomes. É ansiedade, é depressão, é crise do pânico, gente, é a síndrome de não sei do que. Gente, em nome do Senhor Jesus. Isso tudo, seja qual nome for, né? Que a psicologia, a psiquiatria, nada contra, viu, gente? A psiquiatria, a psicologia, sempre falo que se for preciso, busque sim terapia, busque ajuda, né? Com o médico, a médica que entende mais aprofundado do negócio. Só que tudo isso que esse povo tem inventado, falado, né? Colocado nomes, a Bíblia já fala claro que as tribulações da vida são as consequências dos erros, dos pecados, das iniquidades, né? Eu sempre falo aqui a diferença que tem grandíssima entre o pecado e a iniquidade. Pecado é pecado, todo dia a gente peca, nem que seja em pensamento ou sentimento. Por isso que a gente tem que ter uma vida de oração, uma vida de arrependimento com Deus todos os dias. Mas iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade é aquele pecado não confessado, é aquele pecado não tratado. Iniquidade é aquele pecado que muitas das vezes tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos ou a vida inteira na mesmice, na mesma coisa, cometendo um ato que a qual Deus pode te libertar. Tem gente falando muitas das vezes, isso aqui Deus não pode, isso aqui eu não consigo, isso aqui não tem como, isso aqui... Existe, gente, uma diferença de pessoas convertidas com pessoas convencidas. Pessoas convencidas servem a Deus de qualquer jeito. Pessoas convencidas servem a Deus de qualquer maneira, mas pessoas convertidas cada dia quer melhorar mais, cada dia enxerga que depende da graça, da misericórdia do Senhor, senão não vai chegar muito longe, senão não vai romper, senão não vai subir para o céu, senão não vai entrar na Nova Jerusalém, né? Lá como está escrito no livro de Apocalipse, que é o novo céu e a nova terra que é preparado para todos aqueles que nele crê, que é Jesus Cristo, Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz. Gente, eu quero te convidar hoje, te pedir encarecidamente, faça um esforço para ir para a igreja, faça um esforço para ir na casa do Senhor teu Deus. Faça um esforço de novo de acreditar nas pessoas. Por mais que você teve a decepção com um pastor, não significa que todos os pastores são iguais. Por mais que você teve uma decepção com o irmão ou irmã, não significa que irmãos e irmãs são iguais na face da terra. Ainda existe uma terça parte, pouca da terra que é fiel, mas ainda existe. Ainda existe na face da terra pessoas que ainda andam em santidade. Por mais que seja pouco na face da terra, pessoas que levam a sério a Bíblia, pessoas que levam a sério as coisas de Deus, pessoas que levam a sério a palavra, ainda existe, mesmo que seja mais pouco. Mas você precisa esmiuçar, procurar essa igreja que é bíblica, essa igreja que prega a verdade com verdade e não com engano, com misticismo, com mentiras, com coisas enganosas. E eu quero te convidar também a ter uma vida de oração, a ter uma vida de humilhação. Ana, como é que é esse negócio? Se humilhar diante de Deus, gente. Se humilhar diante de Deus é rasgar o teu coração, é rasgar a tua alma, é dizer para Ele com sinceridade o que você tem passado, o que você tem pensado, sentido. Isso é estar em humilhação diante de Deus. É quando você não tem vontade nenhuma de ir na igreja, você não tem vontade nenhuma de ir na casa de Deus, você chegar em oração perto dele e falar: Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de ir na igreja, eu não tenho vontade nenhuma de ir na casa do Senhor. Eu estou cada dia mais perturbada com a vida, mais frustrada e mais frustrada com a vida. Isso é se humilhar. Isso é rasgar a sua alma diante de Deus, como Davi fez. Por que eu trouxe, né, essa palavra, né, sobre Davi nos comecinhos das minhas lives? Porque, gente, Davi foi um homem
Ah, Ana, mas Davi pecou demais, sim. Eu nunca escondi aqui de vocês que Davi pecou, que Davi foi aquele homem, né, que olhou a mulher lá, Batseba, a mulher de Urias, deitou com ela, mandou matar ele. Nunca deixei de pregar sobre isso, que Davi pecou demais, pecou muito. E sofreu as consequências por causa dos pecados, né? As iniquidades que foi gerado ali anos, né? Encobrindo pecados, entendeu, gente? Porque ele escondeu isso. Ele achou assim, não, eu vou fazer de um jeito que Urias morra na guerra. E achando que Deus não tinha visto aquilo. Agora eu vou casar com essa mulher, ela vai ter um filho meu, vai dar tudo certo. Só que nada fica encoberto diante dos olhos de Deus. Só que quando Deus usa o profeta Natan para falar com Davi, Davi se arrepende. E Davi não se arrepende assim, gente, no estalaco de dedo, momentaneamente. Por mais que Deus usou o momento ali para falar com ele, ele teve uma vida buscando arrependimento sincero. Porque tem gente que acha que arrependimento é só falar: Deus me perdoa pelos meus pecados, amém, glória a Deus. Não, gente, pedir perdão a Deus é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento exige tempo. Arrependimento exige renúncia. Arrependimento exige de nós buscar a face de Deus todos os dias. E é isso que Davi fez. Ele foi buscando o Senhor. Ele foi buscando o Senhor de tal forma, de tal maneira, que ele falou: não, eu não me rendo mais a este erro. Eu não me rendo mais a essa iniquidade, esse pecado não confessado. Eu vou confessando, eu vou pedindo Deus graça, misericórdia. Por mais que quando mais ele confessava, mais miserável ele sentia, né? Quando mais ele falava dos seus erros, dos seus pecados que ele cometeu no passado, mais triste ele ficava, mais abatido ele ficava. Mas lá na frente ele ficou alegre, lá na frente ele foi liberto, lá na frente ele foi livre daquilo que tanto aprisionava ele. Tem pessoas, muitas das vezes, dentro de igreja, anos e anos, mas preso no vício. Às vezes não é um vício notório, né? Um vício que às vezes vai lá comprar maconha, sei lá, ou fumar no meio da rua. Mas é um pecado que está encoberto dentro de um quarto, com as portas trancadas, dentro de um banheiro, dentro de um lugar fechado. E Deus está vendo tudo aquilo. Às vezes não é aquele pecado que todo mundo sabe, que todo mundo vê, mas é aquele pecado encoberto, muitas das vezes dentro da tela do celular, dentro do seu dia a dia, né? Ali do seu íntimo. Quando ninguém está vendo, quando o pastor não está vendo, quando o irmão, a irmã não está vendo, mas a pessoa não é livre, ela não consegue ser liberta. Isso é iniquidade. E isso é uma mente cauterizada no pecado. Tem pessoas que não entendem isso aqui que eu tô falando, mas eu tô falando bem calmamente para você entender que existe uma pessoa, uma parte da face da terra que não é convertida. Elas são convencidas que Deus está com elas, convencidas que elas estão servindo a Deus, mas que vivem uma vida de iniquidade. O que é iniquidade, Ana? Pecado não confessado, pecado não tratado, pecado a qual gera vícios, situações a qual você não rompe, você não é liberto, não é liberta, não é livre, não é... Você está entendendo o que eu estou falando? Eu peço ao Senhor Jesus que te ajude a entender isso aqui, por meio do Espírito Santo, porque isso aqui não é qualquer pessoa que vai entender. Ela precisa de Deus para entender isso aqui, gente. Uma mente cauterizada no pecado, ela começa a pensar assim, é dessa maneira que a pessoa pensa: ah, o que tem? Todo mundo faz. Ah, eu sou ser humano. Ah, eu sou de carne e osso. Usa muitas das vezes aquela parte que Jesus disse que a carne é fraca. Mas antes de Jesus falar que a carne é fraca, ele falou que o espírito está pronto. Tem pessoas que não colocam o espírito dele pronto. O que é estar com o espírito pronto, Ana? É ter uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de humilhação a Deus, de se humilhar,
rasgar a sua alma diante do Senhor como Davi fazia. Era isso, gente, que fez Davi romper. E Davi não rompeu assim da noite pro dia, no estalaco de dedo que eu sempre falo aqui com vocês, não. Davi rompeu coisas da vida dele, às vezes passou anos procurando libertação, anos para ser livre da tristeza, anos para ser livre daquela culpa que ele sentia, né, de ter mandado o seu amigo lá, que era Urias, aí na frente da guerra para ele ser morto, para ele acabar ficando com Batseba, sua mulher, né, que estava grávida de Davi. E ele não queria que Urias descobrisse isso, porque isso seria algo ruim para ele, para a imagem dele, era rei. Só que isso Deus viu e Deus não agradou disso. Tem pessoas achando que só porque que é usado, Deus está provando o erro dele. Só porque ele é usada, Deus está provando o erro dela. Eu te digo, não. Deus olha para este erro. Deus olha para esse pecado que você cometeu e desagrada na hora. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o erro. Deus não é parceiro e parceira de ninguém que passa a mão na cabeça, gente. Entende isso aqui? Tratamento de filha, a Bíblia já disse, né? O pai corrige o filho que ama. E Deus é pai nosso. E ele corrige os filhos dele porque ele ama. Só que tem gente achando que Deus, o corrigimento de Deus, muitas das vezes é só falar assim: olha, toma cuidado. Não é só sobre isso. O corrigimento de Deus, ele deixa você colher os frutos que você plantou. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, sobre essa parte, né? Que lá no versículo 7... o capítulo 7, se eu não me engano, né? Que fala ali, pode caçar lá no livro de Gálatas, você vai ver esse versículo falando que tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. A palavra ceifar significa colher. Tudo que o homem planta, ele colhe. E vai dizer ainda mais, aquele que planta na carne, colhe corrupção. O que é corrupção, Ana? É tudo aquilo que se corrompe, é tudo aquilo que se destrói muito fácil. Tem pessoas passando por lutas, dificuldades, problemas na vida. Não é por falta de, às vezes, é o inimigo que levantou. É o inimigo. Não, gente, muitas das vezes é pecado não confessado, é pecado não tratado, é pecado que muitas das vezes você ainda não é livre. Quando Davi não reconheceu que ele tinha errado, que ele tinha mandado matar o seu amigo, que ele tinha pegado a mulher que não era dele, que ele tinha até mesmo engravidado a mulher que não era dele, que ele tinha feito tudo aquilo para poder tampar, né? A camuflar o erro dele, camuflar os pecados dele. Só que com Deus não passa desapercebido, Deus vê tudo. E aí quando Deus vê aquilo, sabe o que acontece? Davi colhe, no tempo certo de colher, Davi colhe. E quando Deus levanta o profeta Natan para falar com ele, não significa que, nossa, agora Deus está conveniente com isso. Não, quando Deus levantou o profeta Natan para falar, olha Davi, eu vim aqui te falar um negócio. Deus está mandando te dizer que existe um pecado aí que você não confessou. Não só um, mas vários pecados. E quando Deus usa o profeta Natan ali para falar com ele de uma forma mais assim, ampla, que ele pudesse entender, o profeta Natan fala assim: olha, teve um povo que pegou essa ovelha, essa vinha, né, dessas ovelhas, e acabou destruindo essas ovelhas, tirou muitas coisas dessas ovelhas, tirou muitas coisas. Só que essa ovelha que o profeta Natan estava falando era Urias. Estava falando de uma forma mais misteriosa, porque não queria falar ali abertamente com Davi, porque Davi tinha que entender, reconhecer o erro.
E aí fala assim, aí Davi, né, quer passar como certo, como um santo lá, como correto demais, começa a falar assim, se ele defraudou essa pessoa, se ele tirou dessa ovelha, agora ele vai devolver 4 vezes mais. E que ele venha morrer desse jeito, que esse que fez esse mal venha morrer, pagar por isso. Ou então que ele venha devolver 4 vezes mais. Olha pra você ver, gente. Então, quando Davi cai em si, que é ele, aí o profeta Natan olha pra ele e fala assim, sabe quem é essa pessoa que fez isso com essa ovelha? É você, Davi. É você que tirou dessa ovelha. É você que arrancou dessa ovelha o que ela tinha. Aí Davi tinha feito um decreto, né, que tinha que devolver 4 vezes mais. Olha pra você ver o peso que ele colocou em alguém que tinha errado, pecado. Sendo que ele também pecava e errava. Aí quando o profeta Natan é usado por Deus e fala, não, é você essa pessoa. É você, Davi. Aí ele se prostra. A Bíblia fala que ele rasga suas vestes. E começa um processo ali de arrependimento sincero. Que é o que mais a Bíblia fala, né? Nos livros de Salmos, ele orando, ele pedindo misericórdia, ele pedindo perdão pelos seus pecados, ele sempre fala, né? Ali no Salmo 51 você vai ver claramente ele falando, não retires de mim o teu Santo Espírito, nem a alegria da sua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração reto, um coração puro. Aí tem alguns salmos também que ele vai falar, né? Pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei, perdoa-me, né? Ele também, algumas partes ele fala, vira o teu rosto, né? A tua face para os meus pecados, para as minhas iniquidades, e me perdoa, Senhor. Limpa-me como isopo, né? Isopo, gente, é aquele negócio ali quando vocês compram para guardar, né? Seja um frango, seja qualquer coisa ali para conservar com gelo, né? Conservar a sua naturalidade para ele não se perder. Isso é o isopo, né? E você pode ver que a parte de dentro, a parte de fora do isopo é branca. Só quando você às vezes encontra ele jogado na rua que você vai ver que ele tá preto, né, encardido, que não tá lavado. Mas a sua forma de ser feita, né, a sua estrutura ali por fora, ela é branca, bem branquinha, né? É muito difícil grudar uma sujeira ali, só se a pessoa jogou lá mesmo e deixou jogado muito tempo fora, que ele vai grudar aquele sujo, né? Aquelas coisas pretas ali. Mas o isopo, ele não é pegado de coisa suja rápido. Não, ele é muito resistente à sujeira. Ele se limpa muito fácil. Então quando a Davi fala, limpa-me como isopo, é tipo assim, me ajuda a me limpar, Senhor. É de uma forma mais ampla para as pessoas entender, mas era espiritualmente falando. Da sua alma falando com Deus. Deus, eu preciso de ser limpo, eu preciso de pedir, de ser perdoado, eu preciso me perdoar, eu preciso perdoar as pessoas à minha volta, eu preciso de perdoar a mim mesmo, né? Que tem gente que morrendo, às vezes não porque não perdoa o irmão, mas porque muitas das vezes não perdoa a si mesmo. Então Davi estava falando tipo isso com Deus. Me ajuda a perdoar a mim mesmo. Me ajuda a livrar dessa culpa, né, que eu mandei o Urias na frente lá para ele ser morto na guerra. Me ajude a me perdoar a mim mesmo, porque eu acabei engravidando essa mulher. Me ajude a perdoar a mim mesmo, que eu acabei ficando com ela, pegando o que não era meu. Você tá entendendo, gente? É isso que Davi tá querendo dizer com Deus. Só que claro que não tá ali tão amplo, porque a Bíblia é espiritualmente falando. Você precisa estar no Espírito para você entender algumas partes da Bíblia, porque algumas partes da Bíblia é mistério. Ana, por que será que Deus fez assim? Porque Deus não quer ser revelado por qualquer pessoa. Deus não quer ser descoberto por qualquer pessoa, senão a medicina descobria quem era Deus. Fica tentando provar e não consegue. Por que não consegue? Porque Deus não quer ser provado. Deus não quer ser revelado. Deus não revela só para aquele que é filho, filha dele. Amém? Tô vendo aí, né, o Daniel, Rosa, um amigo meu lá de Ogoboa,
o Jefferson também, dando a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, meu irmão também. Bem-vindos, viu, na live. Você tá entendendo, gente? É isso que Davi tava falando com Deus. Aí continua aqui, ó. Versículo 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Olha o verso 3. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Olha o 4. Aonde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Talvez você que também está aqui na live, né? Algumas pessoas, não todas, fica assim, mas como que dá glória a Deus, gente? Como que dá graças ao Senhor? Gente, tem uma diferença muito grande de dar glórias, aleluias a Deus, quando você está no culto, de dar graças. Dar graças a Deus é como Paulo disse: eu vou ser fiel ao Senhor no tempo bom, na bonança, mas eu também vou ser fiel a Ti no tempo de escassez, enquanto eu não tiver nada. Você está entendendo que dar graças ao Senhor é diferente de dar um glória a Deus, um aleluia na igreja? Dar graças ao Senhor é no seu dia a dia, é na sua realidade da vida. É aonde quando o pão falta na mesa, é muitas das vezes quando o dinheiro não dá para pagar a sua conta totalmente, você precisa às vezes pedir emprestado, pegar emprestado com alguém. É isso, gente, que é dar graças ao Senhor, independente da circunstância que você vive, independente da circunstância que você está vivendo, você precisa ter um coração de dar graças ao Senhor. Se você for ler ali no livro de Gálatas também, né? É de Gálatas também, ou é o livro de Romanos, ou o livro de Hebreus, algum desses, gente, que é muitos livros, né? O Senhor sempre falando ali, pra gente se humilhar diante da potente mão dele, né? Ou melhor dizendo, debaixo da potente mão dele, e dar ações de graça. Tem gente que confunde muito isso, acha que graças ao Senhor é dar um glória, é dar um aleluia, é dar um glória a Deus bem alto na igreja. Não é só isso, gente. Dar graças ao Senhor é confiar nele quando você tem o pão na mesa, e quando o pão falta na sua mesa, você dá graças a ele do mesmo jeito. Da mesma forma que você confia nele quando você tem o que comer, você também tem que confiar nele quando você não tem, quando tá faltando. Você tá entendendo? Maria Silva, bom dia, viu? Glória a Deus pela sua vida, viu, irmã? Então, gente, é isso. Dar graças a Deus é quando falta o dinheiro para pagar a conta de luz. Quem aqui já não passou por isso? De não ter o dinheiro ali para pagar a conta, às vezes tem que pedir emprestado, seja um amigo, uma amiga, um vizinho, uma vizinha, ou até mesmo um parente, né? Isso, gente, é coisas da vida, são as realidades da vida. Deus não te isenta de certas situações, mas você precisa ser fiel a Ele independente. Imagina se tudo fosse bom na vida de Paulo. Você acha que Paulo serviria a Deus daquela maneira, daquela forma, se tudo fosse bom demais? Ele ia acostumar, gente. Entanto que ele tem uma parte na Bíblia que fala, né? Ele orando 3 vezes ao Senhor para tirar o espinho da carne. Ninguém sabe o que era aquilo, né? O que ele sentia, o que ele passava. Mas ele orando ali para tirar o espinho da carne dele. Aí o Senhor fala para ele assim, ó: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, que mistério é esse que Deus tinha com Paulo? Que mistério é esse que Paulo tinha com Deus? Que Paulo não largava a Deus de jeito nenhum, independente. O homem tinha orado 3 vezes, gente, para o espinho sair da carne dele. E Deus falou com ele assim, ó: Paulo, eu não vou tirar não, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como é que ele ainda continuou servindo? Como é que ele ainda continuou pregando o evangelho? Como é que ainda ele continuou falando do Senhor Jesus, falando da palavra da salvação, falando sobre o povo se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades? Porque o homem, gente, tinha convertido.
e não sido convencido, uma vida mais ou menos com Deus, uma vida relaxadamente, uma vida pra lá e pra cá, um pé lá dentro da igreja, um pé no mundo. Não, Paulo não era assim. Paulo era firme com Deus nas aflições, Paulo era firme com Deus nas bonanças, nas coisas boas da vida, mas também no ruim. Clóvis, bom dia. Amém, viu, irmão? Deus te abençoe também o seu final de semana. Glória a Deus. Então, gente, é isso que temos que ser. Nós temos que ser igual Paulo, parecidos com Paulo. Ele mesmo falou: sedes imitadores de mim, como eu sou de Cristo Jesus. O próprio Jesus fala, né, pra gente também ser parecidos com ele. Ele mesmo fala: sedes humildes e mansos como eu sou. E você sabe que a mais dificuldade, muitas das vezes, de um crente converter de verdade é nessa área de ser humilde, de ser manso, porque tem gente que vem de uma linhagem, de uma cultura de ser bravo. Tem gente que vem de um ambiente, de um povo, que tudo pra eles é fala gritando, tudo pra eles é na base do grito, é na base do soco, do murro, do jogar a faca, do jogar o copo. Tô falando sério, gente. Eu falo porque eu venho de uma família desse jeito. Se minha mãe falasse assim: menina, vai apanhar aquela roupa, e eu não isse, daqui 2 minutos o copo de vidro tava cantando na orelha. Daqui uns 3 minutos a vara tava lá sendo pegada para me dar nas minhas costas. Você tá entendendo? Tem gente que vem de uma linhagem assim. Eu venho de um povo que, se falasse assim: vai fazer isso, e você não fizesse, a mampilão comia na cabeça. Eu tô falando sério, a gente jogava pau na gente. Às vezes faca, copa de vidro. É dessa maneira que a gente foi criada, assim, brutamente, de uma forma muito ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa, que com Deus não é dessa maneira. Com Deus ele te espera. Se você quiser, faz. Se você não quiser, você não faz. Você vai ter suas consequências. Tem gente fazendo tudo o que quer, da maneira que quer, da forma que quer, e tá colhendo os seus frutos. Frutos da carne, como diz a palavra. Aquele que planta na carne colhe o quê? Corrupção. Então, se a pessoa planta na carne, vai colher o quê? Corrupção. E o que é corrupção? Tudo aquilo que se corrompe muito fácil. Tudo aquilo que se destrói muito fácil. Tem pessoas sofrendo na vida porque tá vivendo uma vida que quer, da maneira que quer, da forma que acha que é certo, e tá colhendo essas coisas, os frutos que eles mesmos plantam. Como diz o livro de Gálatas: tudo que o homem plantar, ele vai ceifar, que é colher. E eu quero te dizer aqui, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor, por mais que às vezes é desfavorável a nós. Você acha que foi fácil para Paulo orar 3 vezes? O homem era de oração, gente. O homem era do poder, o homem era do manto, como diz, né, os pentecostais. Mas aí ele ora 3 vezes e ele recebe um não. A minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É tipo como se Deus não tivesse nem aí, né? Se alguém fosse ouvir para esse lado. Só que Paulo, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que, quando ele ouviu essa voz falando com ele, quando o Senhor falou isso com ele, ele entendeu o mistério. Ele entendeu que a graça de Deus bastava na vida dele. Tem gente, muitas das vezes, com estas palavras na boca: ah, não, a graça de Deus me basta. Mas tudo mentira. Por que, Ana, tudo mentira? Porque quando vem a dificuldade, ele murmura, ela reclama, ela fala: ah, Deus não me ouve, ah, Deus não me vê, Deus não tá nem aí comigo, Deus tem os escolhidos dele, Deus tem os escolhidos dela, né? Tem as escolhidas dele. Não, meu filho, não, minha filha, não existe escolhido de Deus. Existe aquele que se coloca de prontidão para servir, e automaticamente ele se torna escolhido. Automaticamente ela se torna escolhida, porque Paulo escolheu ter a vida que teve. Paulo, gente, antes de conhecer ao Senhor Jesus, ele era um homem poderoso. Ele era um homem que ia atrás de cartas para prender crente, para matar crente. O homem tinha poder, o homem era como se fosse um policial hoje em dia, um delegado, um juiz, tipo isso, quase tipo isso.
O homem tinha, gente, poder na terra. O homem tinha destaque na terra, mas Paulo, né, que antes chamava ele de Saulo, quando o Senhor Jesus teve um encontro com ele, o Senhor Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo quem? A igreja, o povo de Deus. Aí Jesus aparece para ele com a grande luz e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque toda pessoa também que persegue um filho, uma filha de Deus, o povo de Deus está perseguindo Jesus. É Jesus que defende a igreja. É Jesus que morreu pela igreja. Então você também tem que tomar muito cuidado quando você se levanta contra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado, porque Jesus pode aparecer para você instantaneamente. Paulo lá ia, gente, para Damasco, né? E aí o Senhor Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele se prostra, ele se rende. E a Bíblia fala, né, que ele fica cego. E ele começa também a sentir um mistério ali, um poder de Deus muito grande. Porque a Bíblia fala que ele fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. Me explica isso, Ana, não sei. Só sei que aconteceu isso. E aí Deus levanta, né, o profeta lá, Timóteo, né, se eu não me engano, para orar por ele, e fala assim: vai lá, porque tem um homem lá chamado Saulo, que ele para mim é valoroso, para mim ele é um vaso escolhido. Aí o Timóteo fala assim com o Senhor Jesus, o profeta de Deus, né: que isso, Senhor? Eu não vou lá não. Aquele homem manda matar crente, aquele homem persegue crente, aquele homem persegue a igreja, manda matar a igreja. Que é isso? Eu não vou mexer com isso não. Aí Deus vira para ele e fala: não, vai lá orar por ele, porque para mim, para quem? Para Deus. Ele era um vaso escolhido. Tem gente que olha para essas pessoas e fala: não, aquele homem não presta, aquela mulher não vale nada, aquele homem não vale nada. Mas para Deus ele é vaso escolhido. Para Deus ela é uma mulher escolhida, é uma pessoa de valor. Vocês têm que entender, gente, que certos mistérios que Deus tem com algumas pessoas é dele com uma pessoa. Ah, Ana, por que Deus não tem esse mistério comigo? Ah, Ana, por que Deus não me chama também? Ah, Ana, por que Deus também não me escolhe? Claro que ele te escolhe. Claro que ele te chama. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse: eis que eu bato, né, na porta. Que é qual porta? Do teu coração. E bata, ó. Se você abrir, eu entro e ceio contigo e você comigo. Mas se você não abrir, não tem como Deus entrar e ceiar com você, conversar com você. E tem gente, muitas das vezes, olhando a vida do outro e Deus lá batendo na porta do coração dele: filho, é isso que eu te chamo. Filho, é isso que eu te chamo. Faça isso, faça aquilo. E a pessoa endurece o coração: isso não é comigo, isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu tô ficando doida, acho que eu tô ficando doido. Não, gente, Deus fala dessa maneira. Às vezes, o que Deus vai falar parece loucura. Parece loucura momentaneamente, sabe por causa de quê? Porque nós precisamos do Espírito para entender as revelações, as profecias de Deus. Nós precisamos entrar no mistério, né? Como diz os pentecostais. Nós precisamos buscar as coisas do Espírito, como diz a palavra, para que a carne tua, né? A sua carnalidade, o seu humanismo, o seu coração enganoso não fale mais alto. Começa a falar: ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Ah, não, isso é meu emocional. Ah, não, eu tô emocionado. Ah, não, eu tô emocionado. Gente, quantas pessoas já perderam a oportunidade de ser usado, de ser usada por Deus, porque tem vergonha, porque tem medo, porque acha que não é digno, porque acha que não é digna. Ah, não, Deus não me usa desse jeito. Ah, não, Deus não usa dessa maneira. Ah, não, desse jeito eu não quero. Ah, não, desse jeito não tem como. Não, gente, em nome de Jesus. Se você não dá liberdade ao Espírito Santo de Deus te usar, ele não vai tomar você à força. Você precisa dar uma abertura.
Você precisa abrir teu coração, a porta do teu coração. Ele fala, eis que eu bato na porta. Se você abrir, eu entro e ceio contigo e você comigo. Mas se você não abrir, ele não arromba, ele não quebra nada. É mentira do povo que tá pregando que Deus quebra a porta, que Deus arromba a porta. Mentira! Tá lá no livro de Apocalipse, pode ler lá, gente. Eu já preguei muitas das vezes esse versículo da Bíblia, esse capítulo da Bíblia, que tá lá no livro de Apocalipse. Gente, é porque é muitos capítulos e muitos livros e versículos pra gente guardar na cabeça. Mas em nome de Jesus Cristo, tá escrito lá no livro de Apocalipse, eis que eu bato na porta. Se você abrir, eu entro e ceio contigo e você comigo. Mas se você não abrir, meu filho, não vai acontecer nada. Se você não abrir, minha filha, não vai acontecer nada. Você precisa deixar Deus entrar no seu coração, na sua alma, na sua vida. Aí continuando o Salmo 122 aqui, ó, versículo 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Outro versículo aqui, né, gente, que tem gente que dá descrédito. No comecinho da live eu comecei falando, gente, Deus abençoa, né? Deus faz os caminhos das pessoas prosperar quando a pessoa se coloca, né, de joelho para orar. Um tempo para orar ali para o povo de Israel, para Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Por que, Ana? Eu não sei. Eu não sei qual é o mistério que Deus tem com aquele povo. Só sei que diante da Bíblia, eles são povos escolhidos. Eles são povos chamados as meninas dos olhos de Deus. Eles são povos que são defendidos por Deus. São povos que Deus dá muito livramentos, né? Livramentos de morte, livramentos de destruição, né? Que acabe com eles totalmente. Às vezes pode até morrer 1, 2, mas todos não morrem. Por quê? Porque Deus protege aquela cidade, Deus protege aquele povo, Deus tem mistério com aquele povo. Tanto que no livro de Apocalipse fala, né? Que Jesus... Não só no livro de Apocalipse, mas nas cartas de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, fala que Jesus veio para eles. O Senhor Jesus veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram ele, que ele era Cristo, que ele era o Senhor. Então, aí o Senhor Jesus fala, então agora eu vou pedir meu Pai um povo que não me conhece, umas ovelhas que não me conhecem, ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não tem dono, e o Pai vai me dar, que é eu e é você. É estas ovelhas que Jesus chamou, pediu Deus para dar, que é o povo gentios, né? Diante da Bíblia nós fomos chamados de gentios. Nós não veio da descendência dos judeus, né? Do Israel, do povo de Israel, de judaísmo, não, gente. Nós é povo gentios diante da palavra. E só se torna uma pessoa justo, quando reconhece Jesus como o único suficiente Salvador. Como é que eu me torno justa? Como é que você, homem de Deus que está aí do outro lado, se torna justo? Quando você reconhece Jesus como o único suficiente Salvador da sua alma. Aí você automaticamente se torna justo. Mas antes... você era ímpio. Antes eu era ímpia. O povo gentios, né? Como diz as escrituras. Daniel, bom dia, viu? Amém, viu? Muito obrigada, viu, Daniel? Que bom que você tá aqui. Meu amigo também de Água Boa, gente. Então vamos lá, gente. Continuando. Quando você ora para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, Deus fala aqui na palavra de Deus, no Salmo 128, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. Você precisa orar. Deus, cessa as guerras, não deixa, né, as guerras, né, que tá acontecendo, matar o teu povo. Porque, ó, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quando você está fazendo isso, você prova que ama a Deus. Quando você ora pelo povo de Israel, que muitas das vezes passa por guerras, passa por destruição, você está provando que ama a Deus. Porque quando você ama aquele povo, você está amando a Deus, porque aquele povo é povo de Deus.
Tem gente que fala assim, ah não, eles não creem em Jesus, verdadeiramente eles não creem em Jesus. Muitos ali já converteu, mas muitos ali não converteu, porque eles só acreditam no Deus da Torá, né? Que é do Antigo Testamento, Deus que falava com Moisés, o Deus que entregou, né? Os 10 mandamentos ali escrito na pedra, né? Para Moisés estar passando para eles. Então eles não acreditam que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que Deus, né? O próprio Deus enviou, né? O Filho enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz para salvar-nos. Alguns não acreditam nisso, por quê? Porque eles estão ligados naquela Torá, que é nas palavras, né, nas leis que Deus entregou a Moisés. Entendeu, gente? Mas não significa que Deus não defende aquele povo. Não significa que Deus não tem algo ali, porque Deus tem algo ali. Tanto que lá no livro de Apocalipse fala que Deus vai tratar aquele povo. Deus vai fazer de uma maneira, de uma forma que vai peneirar eles, né? Vai lapidar eles, vai trazer de volta aquilo que eles têm de valor, né? Que é um coração rendido a Deus, um coração que ama a Deus, um coração que obedece a Deus, tá bom? Então vamos lá, versículo 7. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha para você ver que coisa mais linda. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus promete para aqueles que oram por Jerusalém, que ora pela cidade de Jerusalém. Ana, eu não tenho hábito nem de orar por mim mesmo. Ana, eu não tenho hábito nem de orar pela minha vida, de orar por Jerusalém, para um povo que eu nem conheço, para um povo que eu nem sei da onde que é, da forma que é. Não, eu te aprovo aqui, te afirmo, é povo de Deus. Diante da palavra, eles são pessoas de Deus, eles são um povo escolhido de Deus, eles são um povo chamado, né, das meninas dos olhos de Deus, porque Deus está olhando eles. Deus está guardando eles, Deus está livrando eles, né, da destruição total. Tá bom, gente? Aleluia. Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí, viu? Muito obrigada, de verdade mesmo. Se dá tudo certo, gente, farei live, viu? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, o tema é sobre a volta de Jesus, tá bom? E eu falarei sobre a Nova Jerusalém, né? O que Deus vai fazer com aquele povo. Vai ser uma Nova Jerusalém, tá bom, gente? Vai ser um novo povo. Um povo lapidado, né? Um povo restaurado ali pelo poder de Deus, tá bom, gente? Então vamos orar pra gente estar finalizando esta live. Desde já eu quero agradecer meus amigos que estavam aí, né, comigo, as minhas amigas também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar, gente, para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? E 3 horas, se vocês puderem, né, venha participar conosco, tá bom? 3 horas da tarde, Palavra de Deus. O tema é sobre a volta de Jesus. E eu preguei, né, antes de ontem, quarta-feira, né, sobre o livro de Apocalipse capítulo 22, né, ou 21, se eu não me engano, e falei sobre os novos céus e a nova terra. E hoje eu vou falar sobre a Nova Jerusalém, tá bom? E vai ser tremendo, em nome de Jesus. Então vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão aqui. Quero te agradecer, Pai, por aqueles também que não podem estar aqui, Deus. Porque cada um tem seus problemas, tem a sua vida, tem seu dia a dia, tem seu cotidiano. Cada um passa por situações que a gente nem imagina, nem entende, nem conhece, Pai. Mas lá no livro de Jeremias, capítulo 33, diz: clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Da mesma forma, Pai, que o Senhor falou com o teu filho Jeremias, com o profeta Jeremias, que o Senhor chamou ele para ser profeta na terra, o Senhor também fala ainda conosco, ainda fala com o teu povo. E a minha oração, Pai, que o povo venha fazer, Pai, como o Jeremias fez, como o profeta Jeremias fez, clamar ao Senhor.
para que o Senhor responda, para que o Senhor anuncie coisas grandes e firmes que eles nem imaginam, nem conhecem, nem sabem. Oh Deus, que eles venham ter um coração de fé, Deus. Jeremias custou, Pai, acreditar que foi chamado, que era escolhido, porque ele mesmo fala lá na palavra do Senhor Jesus, né, na palavra falando que ele era o menor da casa, que o povo também dele era os menores da casa, eles não tinham condições, eles não tinham força para lutar, mas o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, chamou ele, né, para ser profeta, para falar, para pregar a verdade, para anunciar a verdade, para falar para o povo se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. E é dessa maneira, Pai, que o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para buscar arrependimento sincero, arrependimento de verdade, arrependimento, Pai, que muda a vida, muda o estilo de vida. Se era um cara que bebe, não bebe mais. Se era uma mulher que falava mal dos outros, não vai falar mais, porque começa a buscar a mudança de Deus dentro dele, dentro dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, pessoas convertidas e não convencidas, como tem acontecido nesta geração do século 21, povo que convenceu de ser crente, mas na verdade as obras é do diabo, como diz o livro de Tiago, capítulo 3 e capítulo 4. O povo fala de Deus, mas o povo, as obras deles são obras do inferno, obras do diabo. Deus, em nome de Jesus, que a gente não venha ser igual esse povo que Tiago pregava, que Tiago exortava a igreja naquela época, que estava vivendo dessa maneira. A boca tinha Deus, mas as obras eram do diabo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente venha ter uma vida liberta, livre dessas amarras, dessas algemas que o inimigo nos coloca, que o inimigo nos afronta todos os dias de tal maneira para a gente abandonar ao Senhor Jesus, para a gente negar a cruz, para a gente não querer mais saber do evangelho, saber de igreja, saber de gente, saber de pessoas. Igreja é pessoas, igreja é gente. E não tem como a gente subir para o céu se a gente não quer saber de gente. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, porque pregar o evangelho não é para coisas. Pregar o evangelho é para pessoas, é para gente. Então, Pai, que a gente venha ter esse coração que ama gente, ama pessoas. Coração, Pai, que sabe se comunicar. Corações, Pai, que sabe se comportar diante das adversidades da vida, corações entendidos e não confundidos, corações convertidos e não convencidos com esse evangelho de graça que tem sido pregado muitas das vezes, que não muda a vida, que não muda estilo de vida. Oh, Pai, que da mesma forma que fica. Não, esse não é o evangelho da cruz, esse não é o evangelho que Jesus fala no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, no livro de Lucas. Jesus nos chama para ter uma nova vida, para ser nova criatura, para ser filho e filha dele, para fazer as obras de Deus e não as obras do inimigo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, ajuda o teu povo a ler a Bíblia, ajuda o teu povo a buscar conhecimento. Oh, meu Pai, tantas pessoas, Deus, que conseguem entender tantas coisas da face da terra, entende a ciência muito bem, entende a matemática, a geografia, a história, a sociologia, a filosofia. Ah, Deus, tantas matérias, Deus, que nada contra elas, mas entende isso tudo, mas não quer entender a palavra de Deus, não tá nem aí com a palavra de Deus, não dá créditos à palavra de Deus, crê em tudo, crê nas crônicas de Nárnia, crê, Deus, nos filmes de ficção científica, crê muitas das vezes até mesmo nos heróis que a Marvel
se coloca eles de pé, mas não consegue crer, não consegue acreditar na palavra da Bíblia, na palavra de Deus, no livro das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, um povo que lê livros de tanto porte maior, de 600 páginas, de 1000 páginas, de 3000 páginas, mas que não consegue ler o livro da Bíblia. Não consegue abrir a mente para as Escrituras, não consegue abrir a mente para o Evangelho de Jesus, não consegue abrir a mente para ouvir a palavra, mas abre a mente para ouvir sobre a ideologia de sei lá quanta, pelas coisas do mundo, meu Pai querido, meu Pai amado, tantas coisas que o mundo tem pregado. Deus, o certo virou errado, o errado virou certo, coisas que eram antes errada, hoje passou a ser certo. Pai, coisas que eram abomináveis há 10 anos, 20 anos atrás, e hoje Deus se tornou normal. Não tem nada a ver. O que tem, todo mundo faz, eu também vou fazer. Meu Pai querido, meu Pai amado, é isso que o mundo tem pregado, é isso que as escolas muitas das vezes têm pregado. Meu Pai querido, meu Pai amado, crianças sendo deturpadas, crianças, meu Deus, nas suas mentes tão pequenininhas, tão frágeis, tão inocentes, que tinham que estar sendo ensinadas ali pelos seus pais coisas boas, coisas que edificam, coisas que agregam, coisas que vão expandir a sua mente para melhor. E hoje, Deus, são bombardeadas nas escolas, Deus, de coisas ruins, de coisas que não prestam, de coisas que não edificam nada, coisas que destroem a alma, coisas que destroem a identidade, coisas que destroem até mesmo, Pai, o seu psicológico, o seu emocional. Crianças crescendo, Deus, com problemas seríssimos da mente, seríssimos, Pai, do emocional. Crianças que os pais não entendem, não compreendem, porque não senta para conversar, não senta para falar com eles, não senta principalmente para ouvi-los. Muitas das vezes são muito bons para falar, fala, mas ouvir não ouve nada. E, Pai, tem crianças dando liberdade para outras pessoas que não convém, pessoas que não convém ouvindo eles, conhecendo eles mais a fundo, criando confiança deles, e crianças sendo deturpadas, Jesus, na sua inocência, crianças sendo... Deus, não pode nem falar essa palavra aqui, Deus, que senão a live cai, mas o Senhor sabe o que está acontecendo com as crianças, pais que estão lesados, pais que não acordam para a vida, pais que não entendem os filhos, pais que não sentam, Pai, para ouvir, pais que muitas das vezes têm paciência para tudo, tem paciência para o chefe do trabalho, paciência para mulheres, paciência para homens, mas não tem paciência, Deus, para com teu filho, com tua filha. Pais que muitas das vezes, meu Deus, fica horas e horas, dias e dias no trabalho, mas que dentro de casa não se porta como pai, xinga Jesus, palavrões. O filho, muitas das vezes, as crianças, como diz as Escrituras, não fica com o que o pai fala, o que a mãe fala, mas eles ficam com o que os pais fazem. Se o pai fala que não pode fazer, mas ele faz, vai fazer, porque ele vai ver o que o pai está fazendo. Meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração nesta manhã é que paz, em nome de Jesus, venha se converter a Ti, que paz venha ter um entendimento mais aprofundado das Escrituras, para estar passando para os Teus filhos, e não somente, Deus, entendedores da palavra, porque muitos entendem, mas muitos não praticam a verdade, e não adianta nada, porque eles vão ficar com aquilo que os pais fazem, porque a Bíblia, quando diz, ensina o teu filho no caminho que deveis andar, a Bíblia já deixa claro, ensina o teu filho no
caminho, não é o caminho, senão era só ensinar o caminho e pronto. É ensinar o filho no caminho, é fazer também o que a Bíblia diz, é praticar o que essa escritura manda, e assim o filho vai atentar o que o pai faz, o que a mãe faz, e vai fazer também, porque eles são inteligentes, são crianças que olham as obras, são crianças que observem as atitudes que os pais fazem dentro dos lares. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e a minha oração, Deus, guarda as crianças. Eu quero fazer um clamor aqui, Deus, diante de Ti agora, nesse final dessa live, para o clamor para as crianças. Que toda criança da face da terra, seja ela, Pai, de 1 aninho de idade, do ventre da barriga da mãe, até os seus 6 anos, 8 anos de vida, Deus, ajuda essas crianças, guarda a mente dessas crianças, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não deixa a ideologia de sei lá das quantas ficar ensinando o que não presta. Não deixa para essas crianças, muitas das vezes, ser ensinada mesmo dentro das escolas, aquilo que não presta. Por mais que elas vão ouvir, muitas das vezes isso, mas que elas venham ter pais que ensinam o certo. Por mais que elas vão ouvir o errado, que pais venham ser pais de verdade e ensinar o certo, ensinar o que é correto. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não só isso ensinar, mas também andar no certo para o filho ter, Pai, o que se espelhar. O filho tem quem se inspirar. Eu faço isso porque meu pai faz. Eu faço assim porque minha mãe faz assim. Oh, Deus, coisas certas e corretas. Mas quantos pais na face da terra que só faz o errado? Só planta o errado e quer ensinar o certo. O filho vai fazer o errado porque o filho faz o que os pais fazem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a minha oração, guarda as criancinhas dos ventres que estão nas barrigas das mães, guarda as criancinhas de colo, guarda as criancinhas, Deus, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos de vida. Guarda, Jesus, eles nas creches. Tira essas mulheres, Deus, esses homens que se levantam como Satanás na terra para acabar com crianças. Oh, Deus, ficar batendo, agredindo, machucando, espancando, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa isso acontecer mais, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, guarda as crianças. Guarda as crianças, Deus. Porque o povo muitas das vezes, Pai, levanta para te julgar, para falar mal de ti, que Deus não vê, que Deus não olha, que Deus não tá nem aí. Mas não abre a sua boca para fazer clamores. Não abre a sua boca para fazer orações como esta, que é clamor para guardar livramento das crianças. Oh, meu Pai, um povo que bate no peito e fala: Deus não presta, Deus não vale nada. Aonde estava Deus que não olhou essa criança? Aonde estava Deus que não olhou esse bebê? Mas são pessoas, Pai, que não bate no peito para orar. Não bate no peito para fazer clamores específicos pelos filhos, pelas crianças da face da terra, mas são muito bons de bater no peito e falar: Deus é o culpado. Deus é o culpado, e eu te digo e te afirmo, Deus não é culpado disso. A Bíblia fala claramente que por aumentar o pecado e a iniquidade na face da terra, aconteceria muitas coisas que a gente até duvidaria de tão absurdo que seria por causa das iniquidades e dos pecados que os seres humanos cometem. Então, antes de você bater no peito e falar: Deus não presta, Deus não vê o meu filho, Deus não viu minha criança, Deus não sabe de nada, bate no peito e faça clamores. Clamores que o inferno corre, clamores que o inferno tem que bater em retirada, clamores que o inimigo tem que fugir, porque a oração de um justo vale muito os seus efeitos. Seja justo, seja justa, para que a tua oração faça efeito na terra, para que a tua oração venha fazer efeito na tua família, para que a tua oração venha ser feita, venha ter efeito dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas para isso, filho de Deus e filha de Deus que está aqui, seja justo.
E ser justo não é ser perfeito em tudo, ser um Deus na terra, não é sobre isso que eu tô falando. Ser justo e justa é justificado por Jesus. Se você não reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, você já tá errando aí. Se você não crê que Jesus é o Senhor da sua vida, o dono dos céus, o dono da terra, aquele que Deus, o próprio Pai, vai dar ele o poder para julgar as nações, as línguas dos povos, já não está sendo justa. Tem que ser justa, é ir nisso aí, é crer nisso aí, crer que Jesus é o Senhor da sua vida, crer que Jesus é o Senhor da sua casa, crer que Jesus é o Senhor da sua família, crer que Jesus é o Senhor da terra e dos céus, aquele que vai julgar os povos, as nações, as línguas, e todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Príncipe da paz, aquele que muitos pregavam, mas que o povo não dava crédito, aquele que o povo falava, ele é o único e suficiente Salvador da sua alma, não existe outro e você não deu crédito. É esse daí que virá, como a Bíblia diz, em cima de um cavalo branco, e os seus cabelos mais brancos do que a neve, e teus olhos como chama de fogo, os teus pés como latão reluzente, e nas suas coxas escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores e Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele está voltando, Jesus está voltando. Você que tem interesse de entender as escrituras do livro de Apocalipse, os livros da revelação, o livro da profecia, venha comigo participar 3h da tarde, em nome de Jesus, sobre este livro. Talvez você que está aqui não tem entendimento das escrituras, não sabe nem o que é livro de Apocalipse, mas conhece as crônicas da Nárnia, né? Conhece tudo que é tipo de filme da Marvel, né? Super-heróis, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem é Marvel? Quem é super-heróis diante do ser maior que é Jesus? Daquele que o próprio Deus, que é o Pai, deu ele este poder de ser juiz da terra, de julgar os povos, as nações, as línguas e tudo que tiver aqui. Venha conhecer da palavra de Deus, 3h da tarde, sobre o livro de Apocalipse. Venha entender o que Jesus deixa claro ali. Esclarecidíssimo. Tem gente que tem até medo de ler o livro de Apocalipse. Eu quero te dizer aqui, eu quero ser boca de Deus aqui para falar com você. Não tenha medo de ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus e a derrota do diabo, a derrota do inimigo da sua alma. Você precisa atentar ao livro sagrado também do Apocalipse, o livro das revelações. Ana, mas eu leio, não entendo nada. Ana, é um negócio de cavalo assim, cavalo assado, serpente e dragão. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não entender aquele livro, você vai perder muitas coisas preciosas ali. Se você não entender o livro das escrituras sagradas, do livro de Apocalipse, você vai ficar muito por fora, porque o livro de Apocalipse é a vitória da igreja. Está cumprido já é decreto, já se tornou realidade no mundo espiritual, filho e filha de Deus. Aquilo ali vai se cumprir, aquilo vai ser feito. Aquilo vai se tornar realidade aqui também na terra. Tudo que está escrito ali já está acontecendo e vai acontecer tudo, vai se cumprir tudo. Já está acontecendo os terremotos, os maremotos, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Isso já está acontecendo, filho. Filha de Deus, já é cumprimento do livro das escrituras sagradas, do livro da Bíblia. E você precisa também tirar daquele livro ali de Apocalipse as vitórias, a vitória da igreja, o que vai acontecer depois.
Quando nós viemos ser arrebatados, quando a igreja vencer, quando o povo de Deus vencer, você precisa entender o que vai acontecer. Para de ficar nessa mesmice. Para de ficar achando que o livro de Apocalipse só entende ele quem é espiritual demais. Deixa eu te dizer uma coisa, verdadeiramente, algumas partes do livro de Apocalipse precisa ser espiritual mesmo. Precisa ter o Espírito Santo de Deus mesmo para entender. Mas deixa eu te dizer, tem coisas ali que você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento. O que Paulo disse? Crescei na graça, que é no poder de Deus, né? Mas também crescei no conhecimento. Você precisa entender as escrituras para que ninguém te engane, para que ninguém te tire do foco, para que ninguém te tire a verdade que está ali dentro. Que ninguém deturpe a sua mente, que ninguém faça você descrer, que ninguém faça você ficar esmurecido, esmurecida. Talvez você que está aqui nessa live se encontre esmurecido com a palavra, porque você não está conhecendo aprofundado. Você precisa buscar a palavra de Deus, um conhecimento tal de aprofundamento das escrituras, que ninguém venha tirar o que você já tem. Como diz o livro de Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa ali significa salvação. A coroa ali significa vitória. Que ninguém venha arrancar de você, filho e filha de Deus que está aqui, a salvação. Que ninguém venha arrancar de você, filho e filha de Deus aqui, a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo ter morrido na cruz para te salvar. Que ninguém venha tirar esta verdade de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha participar comigo 3 horas da tarde. Aprenda o livro de Apocalipse. Aprenda para que ninguém te tire do foco. Por mais que chegar as aflições da vida, as circunstâncias da vida, você não deixe de crer na esperança. Qual é a maior esperança, filho? Qual é a maior esperança, filha? A volta de Jesus. Jesus buscar a tua igreja, arrebatar a tua igreja, levar o povo dele para o céu, para os novos céus e a nova terra que Deus vai fazer. Não é esse céu normal aqui não, eu já preguei isso aqui. Não é essa terra que a gente está vivendo aqui, esse real aqui não. Isso vai passar, isso vai ser queimado no fogo. Gente, em nome de Jesus, abra a mente para isso. Ana, eu abro a mente para muitas coisas, mas para isso eu acho que vocês é doido. Eu acho que vocês é bitolado, eu acho que vocês é quadrado. Tudo bem. Pode ficar achando, mas nós vai continuar pregando. Pode continuar achando que a gente é doido, mas a gente vai continuar falando a verdade para quebrar essa mentira, essa incredulidade dentro do teu coração, e você vai entender e você vai crer que Deus existe, que Deus deixa tudo explicado no livro da Bíblia Sagrada. A minha Bíblia aqui, ela é branca, né? A capa branca. Mas você vai ver vários tipos de Bíblia, com capa preta, com capa azul, com capa rosa. Ah, gente, hoje é Bíblia demais na face da terra. O povo faz até bolsa de Bíblia. Quem dera se o povo não só carregasse no ombro, né, a Bíblia, mas carregasse de verdade no peito, na alma, e fazendo obras de verdade. Quem dera se o povo se convertesse. Quem dera se o povo olhasse para isso aqui e desse crédito, desse confiança, dá confiança para qualquer pessoa, para um homem que não presta, para uma mulher que não presta, mas não dá confiança para a palavra de Deus. E Deus está te dizendo aqui, filho e filha, é hora, é tempo de dar crédito, é hora de acreditar nas escrituras, porque o Senhor Jesus está voltando. E eu quero te convidar, 3 horas da tarde, vou estar aqui ministrando o livro de Apocalipse sobre a Nova Jerusalém. Hoje eu falei da Jerusalém, que é a cidade de Jerusalém, né? Normal, aqui da terra mesmo. A realidade ainda é que estamos aqui na terra, mas eu quero falar de uma Jerusalém espiritual. Eu quero falar de uma Jerusalém que vai estar por vir.
Uma Jerusalém que Deus vai fazer, a nova Jerusalém, ok? E você venha participar conosco. Venha participar aqui comigo, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Amém? Amém? E é um estudo mais um pouquinho longo, mas é algo muito bom. É algo muito legal. Porque aprender a palavra é bom. Aprender a palavra de Deus é legal. Mas quando você coloca a sua vida para aprender tudo que é tipo de matérias, mas não quer aprender a palavra de Deus? A matéria que está acima de qualquer matéria? A matéria que te fez matéria? Porque se você existe é por causa de Deus. Se você está de pé é por causa de Deus. Se você está respirando é por causa de Deus. Está lá no livro de Gênesis. Ele soprou nas suas narinas, né? No seu nariz de Adão. Soprou o fôlego de vida, o dom maior. O dom de respirar. O dom de ter fôlego de vida. Se você está respirando, filho, filha de Deus, criatura e criatura de Deus, ainda há esperança para ti. Você ainda não morreu. Você ainda não enfrentou, né, a segunda morte, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, que eu te falei aqui. Preguei bastante. Em nome de Jesus, venha participar conosco na live 3 horas. Venha conhecer sobre as coisas do céu, sobre as coisas que estão por vir, sobre aquilo que você ainda nem imagina, nem conhece, porque são coisas de Deus. E você que está aqui, eu quero te convidar para conhecer as coisas de Deus, porque talvez você tenha conhecido muitas coisas suas, as coisas do mundo, as coisas da terra. Mas venha também conhecer as coisas dos céus, as coisas de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. E desde já eu quero agradecer a todos. Fique com Deus e até às 3 horas da tarde. Eu tô te esperando, tá bom? Tchau pra vocês. Fique com Deus e até 3 horas. O tema é Jesus está voltando. Falarei da nova Jerusalém, tá bom? Porque eu preguei, né, sobre o novo céus e a nova terra. Hoje, 3 horas da tarde, será sobre a nova Jerusalém, em nome de Jesus, tá bom, gente? O Daniel ir chegando agora, né? Mas 3 horas, Daniel, teremos live de novo, viu? Vem aprender também conosco, nem que seja um tempinho aí, amigo, se você puder, né? Porque você trabalha muito, você tem que descansar. Mas se você puder também, venha conosco. 3 horas da tarde, tá bom? A nova Jerusalém. Vai ser impactante essa live. Vai ser para a glória de Deus. Deus é bom e Deus sempre fala com os teus, tá bom? Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se você também não gosta, vem por curiosidade, que eu sei que você não vai sair daqui confundido ou até mesmo atribulado, porque Deus, ele faz o melhor para todos, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau para vocês. E até 3 horas da tarde, não se esqueça, tá bom? Vou até colocar um aviso lá no meu perfil, né? Para você lembrar. Lembre, 3 horas da tarde, live, tema, Jesus está voltando. Falarei da nova Jerusalém. Tchau pra vocês, fiquem com Deus e até 3 horas da tarde.